Olá, eu sou o Memphis e o vídeo de hoje vai ser pra rir, ou talvez só eu ria, ou chore talvez. Esse vídeo não vai ser daqueles de nossa, como é terrível trabalhar nesses subempregos de supermercados. Não tô aqui pra atacar ninguém. Vou só contar algumas coisas do meu dia a dia, algumas experiências passadas que eu tive, coisas coringantes e também desagradáveis que eu tive. A forma como a vida me usou de experimento pra testar o limite da paciência humana. Se você já passou por algumas coisas que eu vou dizer aqui, tamo junto. Se não, olha, você pode ser uma criatura mas muito abençoada. Um disclaimer: os fatos a seguir aconteceram em um universo paralelo, em empresas fictícias, com pessoas totalmente imaginárias. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Sério, quanto mais você trabalha, mais situações das mais inusitadas vão acontecendo com você. Algumas te deixam até um tanto traumatizado. Quanto mais você fica na CLT, lentamente vai perdendo a sanidade pouco a pouco. Ainda mais quando você entra naqueles mercados que tem aquelas playlists extremamente curtas, com aquelas músicas horríveis, tocando na rádio assim, tipo, o dia inteiro. Tipo, sério, mano. É um alívio imenso quando você, tipo, você trabalha nesse tipo de trabalho, e aí você entra nesse lugar e de repente é um dia que, sei lá, a rádio não tá funcionando, ou eles ajustaram o volume errado e, tipo, tá baixinho demais. Cara, que paz que dá, mano. Nossa, não tem sentimento igual, cara. Fica aquele monte de música o dia inteiro. Música ruim, cara, música ruim. Aí é uns pagode, aí é umas músicas tristes assim, é umas músicas românticas, aí umas agitadas e você lá repondo os bagulho, você repondo e aquelas músicas, mano, aquelas músicas horríveis, mano, aquelas músicas horríveis, 2 vezes, 3 vezes no dia, 5 vezes, 7 vezes, 12 vezes, as mesmas músicas de hora em hora o dia inteiro. Mano, eu lembrei um Natal, velho. Ah não, mano. O Natal, mano, é uma tortura, sei lá, tipo, umas 7 músicas de Natal, cara. Tipo, é só isso que tem, cara, é só isso. Imagina que você trabalha 8 horas por dia e tem 7 músicas. Tem 7 músicas tocando em loop e tu lá confinado naquele local, velho. Pera aí, cara, eu até me emocionei aqui, velho. É muita emoção, mano. Você é louco. Eu decorava até a respiração, mano, eu decorava até a respiração do... Ô, cacete, velho. Não, sem falar naqueles cortes secos, assim, do nada. Você tá ouvindo uma música extremamente triste, opressiva, melancólica, aquela vibe. Aí do nada um corte seco, assim. Salsicha Viena, R$39,99. Aí tu tá usando aquelas botas EPI genérica, barata, extremamente desconfortável. E vestindo o uniforme da empresa com a estampa, assim, uma estampa gigantesca, assim, ó. O nome da empresa, o logo, assim, ó. Uns carrinhos de compra, mercado aqui, ó, mercado. Aí chega um cliente todo apreensivo, todo inseguro, assim, todo bonito, pessoa toda cautelosa. Diz: moço, você trabalha aqui? E o sommelier de validades, tu vai lá, passa uns 40 minutos ali alinhando a prateleira, deixa o corredor como? Lindão, na régua, tudo espelhado, parecendo propaganda de comercial de TV, sabe? Aquela coisa linda, sabe? Impecável, nossa, o orgulho da reposição, sabe? Nossa, cara. Aí vem um enviado de... Olha bem pro seu trabalho, dá um sorriso de lado e começa a operação escavação. O infeliz vai tirando produto por produto, vai jogando tudo pro lado, assim, ó. Tudo pro lado. Desmontando sua pirâmide perfeita, seu retângulo perfeito, sua prateleira perfeita. Tudo que era perfeito não tá mais, cara. Não tá mais. Aí o cara faz isso até o infeliz ir lá. E lá no fundo da prateleira, mano. No fundo, lá longe, assim, ó. As últimas unidades lá, mano. No escuro, no meio daquelas aranhas, sabe, que fica ali bizonho. Tudo isso pro cara achar um produto que vence 2 dias. 2 dias antes daqueles outros que estavam ali na frente. Detalhe, a data do produto que tava lá na frente já era tipo 2077. O cara tá procurando um produto que vence já na época que os carros já estão voando, velho. Ele não tá comprando pra comer essa semana. Ele tá guardando de herança pros netos dele. Só pode. Não, e o pior, ele pega aquele produto do fundo e deixa tudo o resto destruído. Toda a escavação, a destruição, ele jogou tudo pro lado. O cara deixa tudo destruído, parecendo que passou um furacão escala 5 na prateleira. Escuta aqui, se você é esse tipo de pessoa, você vai pagar, tá? Você vai pagar, tá? Você não vai pro céu. Escuta o que eu tô te dizendo. Você tem que parar de fazer isso, tá? No inferno tem um
setor especial. Reservado pra vocês, onde vocês vão ter que arrumar prateleira pro resto da vida de vocês, pela eternidade. E os clientes que deixam as coisas escondidas, escondidas pelos corredores. Ai, que meu Deus do céu. Eu já achei melão, umas 3 melancias, assim, sabe? Tipo, melancia, sabe? Melancia assim, big, bem grandona, sabe? Atrás de uns fardinhos de creme de leite, assim, no corredor, mano. Umas melancias, assim, do nada. O que tu imaginar, eu já encontrei. Tem coisas que... Tem coisa que eu não posso nem dizer, mano. Ainda temos um mau elemento que come salgado, chocolate, bebe suco, amassa a embalagem todinha assim e esconde por aí, sabe? Pra tentar sair sem pagar. Aí tu tá lá arrumando suas coisas, nada, tem um pão de queijo mordido assim, ó, do lado das caixinhas de gelatina, assim, do nada, mano. Um mó nojeiro do caramba. Meu irmão, já achei uns big pedaços de carne, assim, sabe? Carne, literalmente carne, assim, do açougue, sabe? Aquele treco, assim, aquela carne. Assim, no meio das farinhas, mano. No meio das farinhas, assim, ó. Tá de sacanagem, velho. Uma vez eu tava arrumando o corredor da ração. E lá no fundo, atrás dos pacotinhos de ração, sabe, tá ligado? Aqueles pacotinhos de 1 quilo, 2 quilos, não sei o que, né? Eu achei um pratinho, assim, de isopor, sabe? Aqueles... Tem um plástico assim, né? Pra cobrir o que tá no pratinho. Com um peixe dentro, mano. Mano, aquele peixe, assim... Aquele peixe não tava só... estragado, ele já tinha mudado o estado de matéria dele, ele já tinha criado consciência, cultura, religião e uma sociedade própria ali dentro daquele potinho de isopor. Vocês já ouviram falar de Resident Evil? E mais especificamente o 7 ou 8, os dois. Sabe o mofo? Eu não tô falando de mofo normal, tô falando de mofo do Resident Evil, sabe? O mofo, o Mutamiceto do Jack Baker. Então, o bagulho não tava mofado, o bagulho tava infectado com o vírus do Doom, velho. Parecia que se eu encostasse ali, ia sair o Jack de dentro do saco do Whiskas ali do lado, mano. Me dando um soco e gritando: "Welcome to the family, son." Mano, aquela embalagem tava no nível que se o peixe piscasse pra mim, eu não duvidava. O cheiro não era de comida estragada, era de bioarma clandestina, mano. E aí eu tive que limpar aquilo, né? Era meu corredor, eu tinha que tirar aquilo da minha prateleira. Tive que pegar aquilo usando 2 sacolas na mão, parecendo um astronauta, mexendo em lixo radioativo, morrendo de medo de virar um mofado ali mesmo, do nada, no meio do corredor. Nossa, mano, que nojo, mano, que nojo. Eu tive que jogar no lixo e quase pedi insalubridade depois desse trauma, mano. Tá. E agora, o que muitos de vocês estavam esperando. Eu vou começar com uma pedrada aqui. Eu tava lá no mercado de boa, andando pela área de bebida. E do nada, mano, do nada, me subiu um cheirão assim, pútrido. Um odor assim, inigualavelmente mortífero. Parecia que tinha aberto os portões do inferno. Sabe aquele cheirão de bosta, mano? Bem bosta mesmo. Meu Deus, mano. Daí eu comecei a procurar de onde raios vinha aquela calamidade. Aí eu ouvi pelo alto-falante lá que chamaram a faxineira. E que arrependimento eu tive quando eu fui olhar o que ela tava limpando. Coitada da faxineira. Ninguém merece passar por essas coisas, mano. Fezes humanas. Depois chamaram a faxineira em outra parte do mercado. E depois eu vi um pessoal reclamando do cheiro de uma senhora que tinha acabado de fazer as compras dela ali e passado no caixa. E ok, tudo muito estranho. Aí no dia seguinte eu vim trabalhar normalmente e descobri tudo. E aí viram nas câmeras e era muito pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. Sério, sem brincadeira. As imagens revelaram o pior daquela pacata tarde anterior. Uma velhinha entrou, pegou o carrinho de compras e saiu andando pelo mercado. Em um determinado momento, ela simplesmente, assim, do nada, do completo nada, eu juro. Ela tava de vestido e tal, enfim, ela se abaixou e soltou um barro ali no chão, de graça, assim, cara, eu juro, isso aconteceu, cara. Isso aconteceu. Ninguém viu, cara, ninguém viu. Ela simplesmente olhou assim no cantinho, assim, viu que ninguém tava olhando e cometeu aquele ato, cara. Simplesmente, absolute asquerosidade. Ai, não foi só isso, não. Não foi, não. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido, pegou o carrinho e foi fazendo as compras dela normalmente, mano. Normalmente. Como se ela não tivesse cagado no chão 10 segundos atrás, mano. Ela circulou pelo mercado todo, pegando as comprinhas dela, item por item, tranquilamente. Nossa, parece que eu tô
cutucando o nariz mesmo. Aí ela foi lá, passou na área do hortifruti, pegou um daqueles paninhos descartáveis que tava ali perto, sabe? Aquele Perflex, sei lá o nome, aquele rolo azul, sabe? Não sei. Que os outros funcionários estavam usando por ali. Aí tava dando sopa, ela pegou. Aí do nada, de novo, bem plena, passou o pano assim, ó, por baixo do vestido, velho. E pegou aquele antro de contaminação, aquela freada marrom, e jogou no chão. E foi batendo com o pé assim, debaixo de uma ilha, sabe? Ilha que eu falo, aqueles palete que tem produto em cima e palete embaixo, sabe? Eu não sei explicar as coisas. E continuou suas comprinhas, mano. Aí ela foi, passou no caixa, pagou tudo bonitinho e foi embora. Como assim, mano? Como assim, velho? Como assim ninguém notou ela fazendo esses bagulho? Ela foi cirúrgica em cada movimento. Foi tudo premeditado, assim, ó, pra ninguém perceber. Só perceberam o cheiro, sabe? No momento, cara, nossa, se alastrando por toda parte. Cara, isso não é normal, cara. Essas coisas não podem acontecer comigo, eu juro. Cagaram no mercado 3 vezes no mesmo ano. A segunda vez, um mendigo levemente fedidinho, coitado. Aí ele entrou no mercado e eu não sei se ele tava meio coringado, revoltado. Sei lá, só sei que o maluco foi lá na área das bebidas também. E o cara não pensou 2 vezes, se agachou e arriou o calção e deixou cair 2, não uma, mas 2 granadas de cabo da Segunda Guerra Mundial antes de sair andando como se nada tivesse acontecido também e foi embora pela porta da frente. Sim, ele não comprou nada. Ele veio só cagar no chão. Ele foi embora. Ele entrou. Ele simplesmente foi, cagou no chão onde ninguém viu e saiu, mano. Por quê? Por quê? Por quê? Eu faço essa pergunta todos os dias. Eu vou dormir e faço essa minha pergunta, cara. Por quê? E ele deve saber que ninguém viu, mas as câmeras viram. Por quê, cara? E se você estiver gostando do conteúdo do vídeo até agora, clica no gostei, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos e me ajuda bastante. Voltando. E a terceira vez, um trombadinha. Elemento cara de pau. Vagabundo, energúmeno, tava andando no mercado com aquele olhar de desconfiança, sabe? Aquele olhar de astúcia, larápio, mão leve. Aí foi colocando um chiclete no bolso, assim, no check stand, tá ligado? Numas paradas mais escondidas ali. Começou a colocar ali os docinhos no bolso, pá, não sei o que, todo surrupiador. Aí um dos funcionários viu e foi logo mais baixinho. Aí ele chegou no cara e falou bem baixinho: ô irmão, que isso? Pode roubar aqui não. Aí os dois se encararam. Aí o humilhante começou a correr, velho. E o mano foi lá atrás dele. Aí virou a maior cena de perseguição da história do cinema nacional dentro do supermercado. Um Minion cabeçudo num pique de 100 metros rasos correndo atrás de um doido cheirado. Aí se passaram lá perto da entrada. Aí começaram a ficar correndo em volta de um carrinho, tá ligado? Pique Tom e Jerry, tá ligado? O Minionzinho tentando pegar ele e o mano tentando fugir. E o Minion gritando: pega ladrão, pega ladrão. Até que o Minion foi lá, agarrou ele. Aí o mendigo foi e acabou segurando assim, derrubando o check stand, velho. Nossa, pra quem não sabe é tipo isso aqui. Lotada de doce e coisa aleatória pendurada. Aí o humilhante caiu no chão, se espatifando assim, espalhando, derrubando tudo. Aí o Minion foi, deitou assim, segurando em cima dele ali. Aí, sei lá, velho, não sei. Acho que o desespero bateu ali do cara e aí o maluco começou a cagar, mano. Sujou tudo da calça dele ali atrás, sabe, do meliante lá, velho. Mano, eu acho que o Minionzinho cabeçudo lá apertou o cara tão forte, né? Enfim, que acabou. Aí depois os homens chegou, prendeu o carinha lá e tudo mais. E aí, tipo, foi isso. O cara foi cagado pra delegacia, mano. Teve uma vez também. Nossa, parando pra pensar, é tanta coisa que já me aconteceu. Depois eu pensei em fazer uma parte 2 de coisas aleatórias que aconteceram comigo em mercados. Aí eu tava de boa arrumando minhas coisas. Aí do nada eu escutei um barulho de coisa caindo, sabe? Ao longe. Aí eu olhei assim no horizonte. Lá no final do mercado, a cliente foi jogando refrigerante de cola, sabe? Não vou falar Coca-Cola porque não estão me patrocinando, né? Já falei, pô. Enfim, o carrinho simplesmente partiu ao meio. Tipo, literalmente o carrinho foi dividido, assim. Acho que ela foi arremessando, né? Meio sem jeito, as cocas pegando na prateleira e jogando, pegando na prateleira e jogando. Aí chegou uma hora que, mano, o carrinho simplesmente estourou, mano. O carrinho simplesmente... Aí cada parte foi derrapando, uma pro lado, outra pro outro, assim, sabe? E as cocas caindo tudo no chão. O editor vai colocar uns efeitos especiais aí de um barulho bem grande, bem alto. Deus me perdoe. Mas foi muito engraçado. Eu fui ajudar lá e tal, quando eu vi, né, óbvio. Aí eu perguntei: moça, você tá bem? E vendo aquele cenário. Aquelas cocas espalhadas, metade do carrinho caindo no chão, metade do outro carrinho lá longe. Eu olhando assim pra ela com aquela cara de preocupação, mas por dentro eu tava o verdadeiro Coringa, encarnado
Coitada do carrinho e dos tomates. Foram muitos tomates, tinha tomate no carrinho. Bom, trabalhar nesse tipo de lugar tem seus momentos bizarramente engraçados. Mas falando sério agora, se tem uma coisa que essa experiência me trouxe foi evolução. Apesar de tudo, e eu evolui demais como ser humano e como profissional. E como uma criatura autoconsciente que entendeu como o mundo lá fora funciona. Trabalhar com o público nesse verdadeiro Brasilzão de pão e circo é um choque de realidade diário. Você percebe trabalhando, você percebe na pele que o ser humano médio tem uma dificuldade absurda de simplesmente conviver em sociedade. E sinceramente, às vezes isso dá até um certo medo. Mas no fim das contas, a mente humana é fascinante. O ambiente do mercado acabou virando um grande laboratório sociológico para mim. Eu aprendi a ter uma paciência de monge, desenvolvi inteligência emocional no ódio, aprendi a resolver uma tonelada de BO sobre pressão e acima de tudo, aprendi mais sobre a importância da empatia, porque para não coringar no meio do caos, você precisa aprender a rir do absurdo e entender que cada um tá carregando as suas próprias dores e as suas próprias maluquices. Apesar de todos os traumas e do cheirinho de caos no ar, eu me diverti bastante e cresci como pessoa. Não é sempre aquela demonização que dizem por aí, quer dizer, às vezes é sim, mas depende do dia, né? Cara, é isso. Se tu viu até o final, comenta Sarsicha aqui embaixo e diz também qual a coisa mais doida que você já viu acontecer no mercado. Tchau.